Então, como que foi que surgiu o Ministério Voz da Verdade na vida de vocês? Eita. Bom, nós já conhecíamos, né, filho? Não, nós éramos fãs do Voz da Verdade. Somos fãs deles. Pastor Carlos, eles eram fãs. Nós fomos do Grito de Liberdade, Que né? novidade. O primeiro que eu fui, né? O primeiro que eu fui foi além do Rio Azul. Eu fiquei encantada, maravilhada, né? Eu falei, Senhor, eu não perco mais nenhum lançamento. Eu amei. Ó, eu só quero abrir um parênteses aqui, que eu sou jovem. Então, assim, o primeiro que eu fui foi no Majestade. Né? Eu fiquei muito triste porque eu soube que a igreja, um pouquinho antes, tinha ido nos Anjos, que é o anterior ao Majestade. Aí eu fiquei triste, mas aí eu fui no Majestade e todos também. Mas eu não era nem nascida nesses que o pastor Era assim. Era pequenininha. Então vamos lá. Aí vocês eram fãs do Voz da Verdade, tocavam os louvores. E aí, assim, e aí? Ah, então. Aí ela foi no ali do Azul. Ó, o pastor Carlos, eu lembro que eu fui no Carlos, Grito de Liberdade. Aí a irmã Isa tem uma fala lá que é, né? E no Grito de Liberdade nós estávamos namorando. Tava namorando. Já estávamos namorando. É. Aí eu lembro que a irmã Isa falou, nós somos pessoas iguais, que lavamos roupa, tá? Eu falei, nada, não é igual, né? Que a gente via eles ali. Aquilo foi maravilhoso. Eu lembro que eu comprei o disco no dia. Nós fomos sem conhecer as músicas, né? Depois a gente ia conhecendo as músicas, sem conhecer as músicas. E ouvir, nossa. Já cortando um pouquinho. O que chamava muita atenção da gente é a forma que eles tratavam as pessoas. Porque você pensa assim, nossa, acho que deve ser muito difícil se aproximar deles. Se aproximar do pessoal do Voz da Verdade. E nós víamos eles ali, antes de começar o show, né? O lançamento, eles lá conversando com as pessoas, o pessoal pedindo autógrafo, eles lá junto com o pessoal, sabe? Interagindo com o pessoal. E isso era muito bacana, né? A humildade deles, né? Chamava muita atenção da gente. Quando vocês iam em shows, vocês nunca tiveram contato com eles assim? Nada? Não. Mas eu observei isso, que eles se chegavam, né? Eles se aproximavam das pessoas. As pessoas ficavam chamando Carlos, Beth, sabe? E a Beth ia lá. Muito bacana. E qual foi, assim, o momento mais especial, assim, que vocês entenderam que o Senhor tinha um chamado com vocês para o Ministério Voz da Verdade? Primeiro nasceu no coração do pastor e vocês oraram? Um dia vocês desejaram isso? Não. O que aconteceu? Jesus chegou? Tem uma história. Antes, deixa eu tentar ser rápido. Antes de tudo, eu não sei se é porque eu amava tanto eles e a gente era fã, tá? Mas eu acredito que não, que era um plano de Deus. Eu tive um sonho que eu entrava num lugar. Não, eu tive um sonho que lá no quintal da minha mãe, lá onde depois começou a igreja, que eu pescava, né? E eu pescava cavalo assim, era um bambu. E eu lembro que quando a linha puxava, que eu pegava com força, assim, eu puxava, saía um porco e virava peixe, né? Virava o original, né? Aí eu entendi que a gente ia pescar homens, né? Porque ia sair sujo e ia se tornar no original, né? Uau! Mas tive um sonho, eu tive um sonho disso aí. Mas era sonho, pra mim era só sonho. Depois, eu tive um sonho que a gente tava num lugar e tinha uma mesa grande, cheia de gente. Eu chegava, o pastor Carlos estava na ponta da mesa. E eu... Quando eu lembro quando ele me via, ele... não falava meu nome, né? Mas... e como que se fosse me conhecesse no sonho. E aquilo me deixou... Aí eu lembro que tinha um monte de gente assim, na época tinha aquele videocassete, né? Ele colocava uma fita no videocassete na televisão, pro pessoal ficar assistindo e me levava num canto ali e ficava conversando comigo. Eu falei... que coisa estranha. E a gente era só fã. A Bíblia não fala que as coisas são, elas já aconteceram? É como se já, Deus faz como se já existisse. Traz a existência, né? As coisas que não existem, né? Como se já existissem. Então, aí teve esse sonho, depois também tive um sonho, eu, minha sogra, meu sogro, a gente carpinando juntos. Então por isso que quando meu sogro chamou aqui pra gente ir pra lá, eu já tinha tido esse sonho, eu falei, acho que é isso, tal. Bom, enfim, fomos pra lá, estávamos naquele ministério lá. Aí, como a quadrangular tinha acampamentos, que eu estava até falando lá, a gente fez um acampamento na igreja que a gente estava. Por causa do povo, a gente viu o povo muito assim, sedento, precisava de poder, de mais entendimento do
poder de Deus, poder do Espírito Santo. A gente quis trazer um avivamento, alegrar a igreja, né? E aí eu fiz um acampamento lá, né? Fizemos um acampamento lá e aí eu falei, pô, quem que eu vou chamar? Mas daí eu falei, Voz da Verdade não vem. Aí na época eu lembro que eu fui chamar aquele Ademar de Campos, da Comunidade da Graça. E aí eu fui lá, tive que assistir o culto todo para poder falar com ele. Naquele dia, acho que era aniversário dele. E quando acabou o culto que eu fui lá para falar com ele, os jovens chegaram tudo perto dele por causa do aniversário. Então, com muito custo eu consegui falar algumas palavras, né? E aí fui falar com ele e ele, faz assim, manda uma carta, se der eu vou, se não der eu não vou, a igreja manda outra e tal. E me deixou, foi embora. Eu olhei, inexperiente, né? Ele é uma benção, né? Mas inexperiente, falei, não compro mais disco desse cara. É cara mal educado, me tratou mal. Poxa vida, mas na verdade não tem nem culpa, né? Era Deus mesmo, porque Deus tinha. Aí tinha um irmão da lá. Ademar de Campos, se o senhor assistir esse podcast, o senhor é uma bênção, mas é porque Jesus tinha um propósito, tinha ali um outro propósito. Na minha inexperiência, eu pensei assim, mas não tem nada a ver, né? Coisa de moleque. Mas aí o irmão lá falou que esse Voz da Verdade, eu falei, Voz da Verdade vai vir? Voz da Verdade vai vir no acampamento? Não, mas nunca. Eu falei, eu sei onde eles moram, você sabe, então me leva lá. Aí o irmão me levou lá, e aí teve uma cena que eu não esqueço nunca na minha vida. Nós batemos na porta lá, era um portãozinho baixinho, tinha a sala do pastor lá. O pastor abriu a porta e falou assim, vocês, entra pra cá. Um sonho! Aí eu pensei assim, falei, caramba, ele te conhece mesmo por irmão, né? Falei, nossa, ele conhece você mesmo, né? Fiquei assim. Pastor, me perdoe, mas só faltou o pastor entrar na casa do pastor Carlos e ele cantar sonhos. Não tinha feito ainda essa música. A música não existia ainda. Aí, quando eu entrei lá, tava o pastor Carlos, tava todo mundo, as pernas tremeu. Eu falei, são eles, é eles. Nossa, aquilo me deixou assim, né? E aí, quando nós sentamos, o pastor Moisés falou assim, vocês são crente? Vocês são de que igreja? Eu falei, mas peraí, como? Ele manda a gente entrar ali na casa dele, recebe com amor danado e depois lá dentro que ele vai perguntar. Qualquer um fala quem é, o que você quer, né? Aí dali eu já vi que eles eram diferentes, né? Pastor, que eles realmente esse amavam gancho, aquilo que a pastora falou, né? As mesmas pessoas que ela via lá nos lançamentos, com aquela humildade, quando vocês o conheceram, vocês de fato realmente assim. Aí eu cheguei lá, o pastor Carlos falou. É de verdade, né? É verdade. Aí eu dei uma carta para ele, né? E quando ele deu o nome da igreja, da carta, ele falou assim, nessa eu vou. Aí eu falei, o senhor vai? Ele falou, vou. Pastor Carlos, o senhor sabe por quê? Sabe, imagine eu falar, pastor Carlos, eu vou fazer um acampamento. Meu Deus do céu. E aí acabou isso, ele acabou indo no acampamento da gente. E o que é interessante é que, voltando um pouquinho lá atrás, quando nós éramos da igreja da Canangular, no mês de junho eles faziam aniversário. Então eles tinham culto do dia 1º ao dia 30, né? Era um mês de cultos, né? Um mês inteirinho de culto. Aniversário da igreja. Então eles comemoravam um mês inteirinho de culto. De segunda a segunda, todos os dias. E eu lembro que eles sorteavam 30 pessoas para fazer a abertura do louvor e 30 pessoas para fazer a pregação. Então os irmãos, você quer fazer o quê? Eu quero fazer a abertura, eu quero pregar. E aí eles selecionavam lá e juntavam 30 para abrir e 30 pessoas para pregar. E teve um ano que eu me inscrevi lá para fazer a abertura, e no dia que eu fiz a abertura, o pastor Carlos que ia pregar. Uau! Se tivesse marcado, não teria ido. Eu me lembro, ele foi até com aquele terno cenoura, lembra aquele terno cenoura dele lá? Ele foi, Samuel era menor. Eu acho que foi até no dia que morreu, que eles souberam da morte do irmão da Liliane, que acho que era baterista. Acho que era acho que era irmão da Liliane lá. Foi nesse dia que eles souberam da morte, mas ele foi lá pregar. E justamente no dia que ele estava pregando, quem estava fazendo louvor? Eu. Passando vergonha. Jesus marcou um encontro perfeito. Passando vergonha. Entendeu? Aí você vê como que é as coisas, né? Parece que a vida, Deus vai colocando peças assim, lá na frente elas se encaixam, né? Na verdade é aquilo que o senhor falou, né?
existe um tempo determinado, né? Uma vez o meu pastor aqui falou para mim assim, olha, às vezes Deus mostra algo, mas não quer dizer que ele vai fazer amanhã. Davi demorou quantos anos para ser rei depois que ele foi ungido, né? José demorou quantos anos, né, para tomar posse da bênção. Então, existe um processo. Deus, ele fala, eu tenho, o desejo do meu coração é esse. Tempo determinado. Quando chega o tempo, você vai usufruir daquilo que o tempo te proporciona, né? E aí o pastor Carlos foi nesse acampamento. Nossa, foi uma loucura o que ele foi lá. Eu não vou entrar em detalhes, ele foi lá, foi uma maravilha. Maravilha. A revelação que Deus deu, se eu já tinha admiração por ele, daquele dia eu tive muito mais. Porque eu não falei nada para ele, da igreja. E tanto é, né, filho, que nós, quando fizemos esse acampamento, nós dois fomos com um propósito no coração. Nós oramos, falamos lá, o Senhor vai decidir nossas vidas, o que Ele quer das nossas vidas. Amém. Porque acontecia algumas coisas no ministério que não era nem muito com aquilo que a gente agradável, cria, né? Que a gente cria. Na verdade, acontecia coisas que vocês tinham dúvidas. E aí difíceis, coisas difíceis, né? Sim. Mas também nos ensinou bastante. Aprendemos muito. Mas são os momentos muito difíceis, situações dificílimas, mas de alguma forma a gente nos amadureceu, né? Sim. Nos deixou... Que o que fortalece, né, pastores? O que fortalece, né? O que nos ensina é o processo, né? É verdade. Então, Jesus, ele precisa... Jesus foi pro deserto, né? Então é o processo que é importante, né? É, o processo, verdade. Aí continuando, pastor, aí você estava falando que oramos, né? Oraram, pra foram Deus esse decidir a propósito. vida, O Senhor decidiu. Só vocês dois sabiam e o só Espírito nós Santo. dois que tinham, né, filho? Aí o pastor Carlos chegou lá, meu Deus do céu. Aí Jesus estava atrás da Ele cortina. pregou toda a situação tudo, da igreja. A doutrina da igreja. Tudo. Como que a igreja direcionava os seus cultos, seus membros, a influência que ela tinha sobre os membros. Tudo, Parecia. as coisas que aconteciam dentro da igreja, parecia que eu tinha contado tudo para ele. Verdade. E eu não contei nada. Foi assim. Eu fiquei assim, quando eu vi ele demais. falando aquilo, assim, você já tinha admiração, aí você começa a falar, mano, é um absurdo isso. Porque eu não quero entrar em detalhes assim, porque, né, mas assim, coisas... Porque eram coisas assim, coisas ao ponto, né, filho? A mais fácil que ele revelou assim, foi assim, tem igreja que casa as pessoas por profecia e as pessoas vivem uma vida desgraçada. Entendeu? Manda pessoas para missões e as pessoas chegam lá, passam necessidade. Bom, mas se Deus manda, Deus tem que se responsabilizar. E essas coisas aconteciam lá. Isso foi as pequenas, para você ter noção das coisas que Deus revelou para ele. Eu fiquei assim, a gente ficou sem chão, assim. Fazer como que Deus pode revelar para um homem umas coisas. Eu não contei. Acabava sendo uma guerra dentro de nós mesmos. Eu contei para ele, será que eu contei? E estou achando que eu não contei? Porque é inacreditável as coisas que Deus revelou para o pastor. E tudo isso entristecia a gente, sabe? Entristecia o nosso coração. Então, vocês foram com esse propósito, aí o Senhor usou o pastor Carlos para trazer a resposta para vocês. Pra gente. Deu ali a resposta que vocês precisavam. Sim. Nesse acampamento. Aí o que aconteceu quando vocês voltaram desse acampamento? Não, então, aí ele pregou e tudo bem. Foi embora, a gente foi lá no acampamento. Aí eu me lembro que eu estava trabalhando, aí ele veio com um casal de amigos nossos. Sim. Um casal de amigos nossos pegou carona com eles, né? Porque eles eram dessa quadrangular e ia ter ceia na igreja, e o pastor Carlos acho que deu carona para eles, vieram junto até determinado lugar. E lá, parece que o pastor Carlos disse que queria falar com a gente, comigo. Verdade. E eu fiquei apavorado. Aí no outro dia ele falou, o cara não quer falar com você, né? Gente, imagina o pastor Carlos Moisés dizendo que quer conversar com você. Eu não dormi à noite. Eu falei, fiz coisa errada. Puxa, alguém humilhou o pastor. Ele não gostou de algo. Você imagina minha cabeça como ficou. Eu fiquei apavorado. E eu lembro que na época eu trabalhava na Fininvest, né? Na rua São Bento lá. Na hora do almoço eu consegui ir lá no telefone ligar para ele. E aí ele falou para mim. Ele falou que nós éramos pastores. Absurdo que eu estava ouvindo. Eu tinha 7 anos, 6 anos de crente. Tinha estrutura nenhuma para nada.
né? Falou Tanto que era viu que- nela... Pode continuar. falou que viu nela Eu sei uma, que uma ele fala. tristeza muito profunda. E era o que eu estava sentindo. E falou assim, Uma ó... tristeza muito grande dentro do meu coração, Lu, que eu já não conseguia mais nem louvar o Senhor direito. E Deus mostrou isso pro pastor Carlos. É. E aí? Aí ele tudo contando isso pro Não, telefone pro pastor. então, mas aí tinha uma montanha, tinha um abismo no meio. Porque o meu sogro sempre nos cobrou da gente estar junto com ele. Entendeu? E ele sempre falava que orou não sei quantos anos, não sei quantos meses, tantos dias, tantas horas, a gente estar lá, né? Como que a gente ia sair? Não tinha, era quase impossível. Era uma coisa dificílima. Era uma coisa dificílima. Mas o pastor Carlos falou que nós éramos pastor e que ele viu algo na vida da gente. E que a gente tinha que sair daquele lugar porque tinham alguns problemas ali que eram espirituais, né? E que iam acabar de alguma forma minando a gente, a nossa fé. E nós íamos, né, ter problemas. E é tão legal isso, né? Porque a Bíblia fala, né, que o que é o conselho a sabedoria, né? Está nos conselhos. O pastor Né? Carlos jamais falaria um negócio desse por falar. Como você vai mandar alguém sair da igreja e falar uma coisa? Meu, você tem que ter discernimentos, não é? Hoje a gente sabe, tem gente que fala um monte de bobeira, fala o que quer, mas ali não, ali tinha um ministério por trás, tinha unção, Homem cheio de Deus, tinha né? responsabilidade, né? Qualquer um, né? Tinha responsabilidade no que falava. Mas foi dito e feito, ele falou e nós não tivemos forças, porque o que precisava acontecer era algo impossível. E o impossível aconteceu. Ele só lançou a palavra, e falou o que tinha que falar, e eu falei, amém. Amém. Vou falar para minha esposa, falei com ela, mas até aí tinha meu sogro, tinha o ministério, tinha todo um muro na nossa frente, né? Como que Jesus entrou nesse impossível, assim? Ele... Eu me lembro até hoje, eu vinha chegando na rua do meu sogro, ele estava limpando a calçada, varrendo, e ele disse que ele estava saindo da igreja, ele teve um desentendimento com o irmão dele, eu não sei, porque o irmão dele também era o pastor líder da igreja, né? E que ele estava saindo, que ele não ia mais, que ele ia resolver a vida dele e tal, mas que não era para nós sairmos. Eu estava lá por causa dele. Aquilo ali eu falei, eu não acredito, né? E você vê, e ele viveu anos com a gente, um homem de Deus, um homem que jejuava. Eu conheci, é verdade. Jejuava horas e horas, orava absurdamente muito, vivia em oração. Você não conversava 1 minuto com ele sem ele falar de Deus. Saltava né? cheio do Espírito Santo. Sem ele falar de Deus. Então, assim, um homem de Deus, né? E aí a gente, quando soube disso, falou, pô, então estamos livres, né? Porque era era de Deus, mas era um lugar difícil para estar lá, era difícil. Aí, pastor, sabe o que fica como ensinamento só dessa história? Que Deus, né, que nem o senhor falou, era impossível, humanamente falando, era impossível. Porque a gente não queria magoar ninguém, não queria passar por cima de ninguém. Só que nós não era tínhamos só sair, né? Isso, só que nós tínhamos, porém, todavia, nós tínhamos uma palavra de um homem cheio de Deus, né? Então aquele meio que confrontava, né? Mas olha... Você imagina Moisés, né? O que é de Deus nunca vai ter confusão. Não vai ter né? bloqueio, né? Jesus, ele mesmo, ele vai resolver para que aquilo tenha paz, né? O que é de Deus vai acontecer. Né? E na paz, né? Moisés chegou com o povo diante do mar. A resposta veio. Olha o tamanho do problema, um mar. Verdade. Olha o tamanho do problema, um mar, só um mar. Olha o que precisa acontecer, as águas separarem, passarem em terra seca, quanto tempo aquilo ficou parado, aquelas paredes de água para que esse povo, multidão passasse. Isso aí quem faz é Deus, né? Isso mostra a vontade de Deus na vida do ser humano. Deus realizando a vontade dele em nós. Aliás, né, pastor, se tem uma eu acho, né, tô falando a minha percepção de filha, mas eu acho que o Jesus, quando ele olha a situação, que ele vê o impossível, é onde ele realmente se alegra, né? Porque aí é o poder dele, né, pastor? Aí vai ser o que nós podemos fazer, né? Já não é. Aí a gente não ia mais na igreja, né? Porque teve esse problema. Nós começamos a frequentar lá o Voz da Verdade, assistir cultos. Vamos lá no Voz assistir o culto? Vamos lá. E a gente ia lá assistir os cultos. E aí, como membros. Era na Juquiá, lá embaixo. Era muito legal. E eu lembro que a gente chegava lá, para começar a assistir o culto de domingo, tinha um irmão lá que levava a gente.
E acabava o culto, o pastor Carlos falava assim para mim, ô Zé, chega aí. Como se eu... Sonho, se tivesse conhecido sonho. E aí ele falava, e aí, pastor, tá tudo bem? sonhos. E aí ele falava assim pra mim, e aí, tá tudo bem? Pô, como vocês estão? Tamo bem e tal. Já abriu igreja? Eu falei, abri igreja? Não tinha, não tem como, fora de cogitação. Não sei se pode falar isso, pastor, mas se puder, né? Mas nós conhecemos o pastor Carlos Moisés, sabemos a seriedade que ele tem com o ministério, né? E o pastor Carlos nem é, desse negócio de vamos abrir igreja. Você vê que verdadeiramente era Jesus mesmo, ali, né? Eu fui por umas 4, 5 vezes na igreja. E todas as vezes ele me chamava, como se já me conhecesse há muito tempo. E me deu tanto amor que é fora de série. Marca registrada na voz, é verdade. Não, então. E sempre falou a mesma coisa pra mim. Até o dia que ele me chamou e falou, e lá, já abriu igreja? Eu falei, não, pastor, como que eu vou abrir igreja? Porque 6 anos, 7 anos de crente, que bagagem eu tinha? Nenhuma. Hoje eu tenho 88, hoje eu tenho 35 anos de crente. Não Mas sei ele nada. também perguntou se nós tínhamos saído de lá, né? Ele falou, nós falamos, saímos da igreja, tá? Eu falei, vai abrir a sua? Pô, eu já tenho 35 anos, não sei nada. Com 7 eu sabia o quê? Como que eu? Até não tinha lógica eu ser pastor. Aí ele pegou e falou assim pra mim, deixa pra lá. Você é medroso. Uau! Deus não usa medroso. Misericórdia! Aí pastor Carlos falar isso aí... Não, mas aí também, eu vi um dia desse ele falando lá no culto, lá que baixinho é fogo. Ele falou que o cara fala baixinho é fogo. Aí eu lembro que eu cheguei em casa para a pastora e falei assim, nunca mais ele vai me chamar de medroso. Ele pode me chamar de qualquer coisa, desobediente, de fraco, de qualquer coisa, que isso também ele não faz, né? Mesmo vendo nossas fraquezas, na verdade, o pastor Carlos provocou ali, né, pastor, a sua fé, né? Mas assim, não provocou só por provocar, né? Ele provocou com ciência do que estava fazendo. Sim. Né? Ele sabia o que ele estava fazendo, porque quando ele disse isso, eu falei para a pastora, nunca mais ele vai me chamar de medroso. Ele pode chamar de qualquer coisa, mas medroso, ele nunca mais vai me chamar. Aí a gente pegou umas cadeiras que tinha em casa lá, colocamos no quintal, na sala da minha mãe lá, e falei, então se Deus tem, Deus vai fazer. E aí começamos a pregar, começamos a fazer culto. Eu tocava, eu nunca toquei nada, eu arranhava lá uns baixos. Ela já tocava mais, né? Ela tocava lá, a gente cantava, começamos a cantar, e Deus começou a curar, curou um aidético, curou uma menina que tinha bronquite. Deus começou a fazer milagres. Aí eu falei, não é que o negócio é sério? E aí a gente começou, aí até que tinha um salão na rua, na rua que eu moro mesmo, eu fui lá para alugar e era um valor absurdo, né? Mas até que começou a ir gente, quando começou a ir gente, nós voltamos lá de novo, no Voz. E aí ele, de novo, vem aqui. Aí me chamou e eu falei, pastor, estou fazendo culto lá. Tá indo gente, ele falou, tô falando para você, Deus me mostrou que vocês são pastores. Não tenho medo das coisas que Deus me mostra. Então, peraí, eu fiquei com uma interrogação. Quando o pastor Carlos chamava o senhor e perguntava, já abriu igreja? Então, assim, quem ungiu vocês, pastores? Não, ninguém, nós não éramos ungidos ainda. Nós não éramos ungidos. Então, assim, quando ele falou para abrir a igreja, em nenhum momento ele chamou vocês. Não, mas ele já sabia o que ele... Mas ele já sabia. É uma curiosidade, né? É uma curiosidade. Não, mas ele já sabia o que ele ia fazer, né? Ele estava... Na verdade, ele estava sendo usado por Deus, né? Os planos de Deus são perfeitos. Ele sabia o que está fazendo. Na verdade, quando Deus mostra alguma coisa pra gente que não mostra pra alguém, a gente sabe o que está fazendo. A gente vai tentando conduzir a pessoa para aquele lugar sabendo já onde vai lá, né? Ele sabia, né? E aí ele falou com a gente, falou comigo, tá vendo? Inclusive, né? Ele falou assim, então você já tem igreja e já tem nome? Como vai se chamar? Voz da Verdade? Não, eu quase caí. Será que eu estou escutando direito, Senhor? Voz da Verdade, se eu não me recordo, né? Não cometei nenhum erro aqui, mas me parece que as únicas igrejas que Voz da Verdade tinha era de Cuiabá, lá do pastor Dalton.
Não tinha ministério Tem uma nenhum. pessoa aqui que pode confirmar essa informação. Né? Cuiabá. Foi em 95. Não tinha igreja em lugar nenhum. Acho que só o pastor Dalton que tinha igreja. Fora, assim, porque tinha saído lá do ministério, o pastor Moisés ungiu ele e tudo. E era uma coisa mais assim, caseira, né? Assim, gente de fora que nem conhecia nós. Aí quando eu falei com ele, ele falou, então você já vai abrir a igreja? Vai chamar a Voz da Verdade? Eu falei, mas vocês não abrem igreja? Aí ele falou assim, não, mas eu não tenho medo de fazer o que Deus me mostra. E o que me chamou muita atenção foi que ele chamou o pastor Zé Luiz, foi no pastor Moisés, e falou assim, ó, esse aqui é os Antônios e tal, ele vai abrir uma igreja e vai chamar a Voz da Verdade. O pastor Moisés não falou assim, não, mas quem é ele, Carlos? Calma, cuidado, vamos orar, vamos passar por um estudo, vamos ensinar ele. Não! O pastor Moisés, aquele jeito maravilhoso do pastor Moisés, que legal. Tá. Eu lembro que o pastor Zé Luiz disse assim, então, cara, mas só que nós temos um problema, que o nosso ministério não tem como abrir filial, essas coisas, né? No mesmo CNPJ, porque eles sempre foram muito sérios com as suas coisas, né? E sempre muito corretos, então não há dívida nenhuma no ministério. Amém. Então até para mim usar o CNPJ, não que... Aí eu lembro que ele chamou o contador, né, o Daniel. E falou assim, ó, arruma um jeito aí. Eu lembro que ele falou pro Zé Luiz, você é o inteligente da família, pô. Acha um jeito. O Zé Luiz falou, o único jeito é se ele abrir a igreja dele, mas Voz da Verdade é uma marca fantasia. Tem a placa lá, põe a placa, a gente trabalha. E aí foi. E aí irmãos, aí eu não tive pra onde correr, não. Aí eu não podia voltar atrás, né? Ou seja, né, tudo que é de Deus prevalece. Sim. Né? E acontece, né, pastor? Com certeza. Então, assim, eu acho que o que fica disso aqui que nós estamos falando tudo é a obediência, né? Então, assim, o pastor Carlos, um homem cheio do Espírito Santo, que foi usado por Deus. Sim. E como a Bíblia, né, diz, né, que Deus, ele já viu, tudo já aconteceu, né? No tempo de Deus tudo já aconteceu, né? Então, Deus mostrou para o pastor Carlos aquilo que seria hoje o Ministério Voz da Verdade de São Mateus, né? Então, assim, o mais extraordinário disso é que, para nós não é surpresa nenhuma, né? Porque o pastor Carlos sempre foi um homem cheio de Deus. Mas o mais extraordinário para mim, que é assim, que eu ouvindo aqui a história do senhor, é a resistência, né? Porque mesmo ele falando, né? Então, assim, não foi assim, o pastor Carlos chamou e o senhor foi lá emocionado e, né? E vamos abrir a igreja. Mas nesse inteirinho aí, assim, eu tinha na minha mente, no meu coração, de quem estava falando comigo, não era qualquer pessoa. Eu pensava assim, poxa, é o pastor Carlos. É o Carlos, Moisés. Eu não estava nem vendo assim, como Deus na parada, assim, Deus tentando, dando ministério. Eu estava vendo assim, poxa, o pastor, ele é sério, ele não vai brincar comigo. Deus mostrou para ele. Eu estava vendo mais assim, o chamado, ele passando no caminho na minha vida, sabe? Ele entrando na estrada da minha vida. Uma pergunta, pastor. Quando começou a acontecer todas estas coisas, o senhor se lembrou dos sonhos? Lembrei do sonho. Entendeu? Porque depois que veio tudo isso, aí eu fui, né? Poxa, um homem sério, um homem de Deus. Olha o que fez lá no acampamento. Olha as coisas que Deus mostrou para ele no acampamento. Verdade. Deus não pode ter mostrado aquilo para ele no acampamento se ele não for de Deus, né? É impossível. As coisas que ele falou lá, era só quem era do ministério sabia. Sim. Eu não vou falar, misericórdia. Então, mas quem conhecia a igreja era o Espírito Santo. Sim, sim. Então, quando ele foi falando essas coisas, aquilo foi queimando dentro. Eu falei, não, ele não vai brincar comigo. Ele não vai fazer um negócio desse para brincar comigo, para amanhã eu ter problemas e ferir minha vida com Deus. É sério isso é verdade. Ele está sendo usado por Deus. Totalmente. Aí eu lembrei do sonho. Falei, aquele sonho. Aí as coisas foram se encaixando. E foi dando forma.